Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e depois de algum tempo sem receita aqui no canal, eu vou postar hoje uma receitinha bem fácil de conserva de pepino, que agora que eu tô no Japão, né, não faz muito sentido eu falar pepino japonês, porque aqui é só pepino, mas aí no Brasil vocês vão usar o pepino japonês. É importante que ele esteja, né, o mais novinho possível e que seja o mais fininho para ficar assim igualzinho à receita. Então é uma receita fácil, super rápida de fazer e que vai dar um tchan ali na sua comida, né? Essa conserva dá um sabor todo especial. Então faça em casa que é muito gostosa. Então aqui eu peguei os pepinos, tá? Se você achar um mais lisinho assim é melhor ainda, mas eu vou trabalhar com o que a gente encontra aqui. Então a gente corta essa pontinha dele. Se você tiver um mandolim, fica mais fácil porque as fatias vão ficar bem uniformes e bem fininhas. Então eu não tenho aqui ainda, vou fazer com a faca. E o objetivo é cortar o mais fino possível em rodelinhas, né? Para poder fazer a conserva. Então o mandolim seria o mais ideal. Se você achar aí para comprar, vale a pena, é super prático, né? Vai facilitar e vai garantir que fique tudo uniforme. Então eu vou cortar aqui e aí eu mostro para vocês como que ficou. E depois de cortar os 3 pepinos, eu coloco num bolzinho e vou colocar uma colherzinha de sal, justamente para esse pepino desidratar, tá? E aí depois a gente vem para tirar o excesso de água. E aí é importante a gente pegar e misturar bem, tá? Para que o sal pegue em todo o pepino. Depois de misturar, a gente vai deixar aqui descansando e vamos fazer a água da nossa conserva. E para o líquido da nossa conserva, a gente vai precisar de vinagre. Vocês usem o vinagre de álcool. Aqui eu não achei o de álcool, então eu tô usando um de arroz, que dá certo do mesmo jeito, mas quando eu estava no Brasil, eu sempre fiz com o de álcool que eu preferia. E também eu preciso de açúcar. Vai ser 1 xícara de chá de vinagre para meia xícara de chá de açúcar. Então a gente vai levar esse vinagre para a panela até ele começar a ferver e depois a gente vem com o açúcar. Então, eu coloquei o vinagre aqui na panela, eu vou deixar ele ferver, e aí, quando ele levantar a fervura, a gente coloca o açúcar justamente para dar uma quebrada nessa acidez. Por isso que precisa esperar a fervura do vinagre. E aí, quando ele começar a ferver, eu venho mostrar para vocês essa outra etapa. E agora que já começou a ferver, tá vendo que tá borbulhando, eu vou desligar a minha panela e vou colocar o açúcar e mexo bem aí e vou esperar, né? É importante que essa mistura fique fria para aí sim colocar no nosso pepino. Então a gente mistura bem e deixa reservado. E aí quando esfriar eu venho mostrar para vocês a outra etapa, né, para tirar o excesso de água do nosso pepino. Enquanto a nossa mistura fica ali esfriando, o que que eu vou fazer? Eu já vou começar a tirar esse excesso de água do pepino, tá vendo? Porque o sal vai fazer a água sair por osmose. Então, a gente precisa tirar. E aí, tem várias formas da gente fazer isso. Eu vou mostrar o que que eu vou usar e o que que vocês podem estar fazendo em casa para adaptar, caso não tenham o papel necessário. E aí, o que que eu vou fazer para tirar esse excesso de água do meu pepino? Aqui eu tô adaptando com um paninho que eu comprei no Hakuen aqui no Japão. Ele, assim, não é igual ao que eu usava no Brasil. No Brasil eu usava um pano multiuso Perfex. Se você digitar no Google, procurar ali no mercado, você acha. Ele vem num rolo e aí você destaca, né? Pode usar ele, porque ele tem um filtro, assim, fino que dá pra você fazer essa retirada da água do pepino. Então eu tô adaptando com o que eu encontrei. Dá pra fazer com pão de prato, mas é aquela história, né? Você vai usar um pão de prato que tá usando ali pra outra coisa, não é tão higiênico assim, então não recomendo. Dá pra espremer com a mão, também dá certo também, só vai dar um pouco mais de trabalho. Então por isso que eu prefiro usar o paninho. Então eu comprei esse aqui exclusivo pra fazer a receita pra vocês. E aí, tenta procurar esse outro paninho que eu tô falando, esse multiuso Perfex, tem várias marcas também, mas procura nessa pegada que dá para poder usar, depois acabar descartando e você ter uma quantidade grande em casa para fazer várias vezes a sua receita e tirar bem esse excesso de líquido. Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo assim essa adaptação e a gente continua com a nossa receita.
Bom, eu troquei o pote aqui do pepino para poder filtrar aqui com vocês, para ficar mais fácil de ver esse excesso de líquido. Então, é o mesmo pepino, tá? Que tava aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Dentro do meu bowl, eu vou colocar aquele paninho que eu mostrei para vocês. E vou colocar esse pepino aqui dentro e a gente vai espremer até tirar bem essa água. Então, eu peguei parte do pepino, coloquei aqui dentro. Vou fechar, tá vendo? Já escorre aqui um pouquinho do líquido e vou apertar bem para tirar o máximo desse líquido que eu conseguir. E aqui, ó, para mostrar para vocês como que tirou bastante água do pepino. Essa água a gente descarta, tá? Não vai utilizar. E assim fica os pepinos depois de espremer bem com o pano, tá? Aperta bem para tirar o máximo que conseguir. Agora é só a gente misturar a água da nossa conserva que a gente preparou, deixou esfriando nesse pepino antes de colocar no nosso potinho. E para mostrar para vocês como que fica depois que a gente coloca o nosso líquido, tá vendo? Então, tá já com cara de conserva e agora é só passar para o nosso potinho e guardar na geladeira. E agora, para guardar a nossa conserva, a gente sempre vai usar um pote de vidro que feche bem, tá? Não usa pote de plástico, porque vai pegar gosto e acaba não sendo assim tão adequado para guardar a conserva, porque pode crescer algum micro-organismo. O vidro, ele por ser liso, né, acaba preservando melhor. Então, a gente vai passar a nossa conserva aqui pro potinho e guardar na geladeira. E aí, depois de 24 horas, a gente já pode estar consumindo e usando tanto na salada ou como próprio acompanhamento ali na comida normal do dia a dia, para dar aquele tchan, igual eu falei para vocês, né? Acaba acentuando ali o sabor, dando uma mudada mesmo na refeição. Então, a gente só coloca no pote, coloca na geladeira e no outro dia já tá liberado para consumir. E depois de passar pro nosso pote, fica assim, e aí, como eu falei, só fechar e colocar na geladeira, deixar 24 horas que tá pronto para consumir. Bom, então essa foi a receita dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.